Olá, queridos amigos do Centro Espírita Ibirajara, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos. Não dá nem para disfarçar aqui no meu cenário atual, né? Eu tô gravando aqui na casa da minha sogra. Hoje é sexta-feira, mas está um pouquinho mais cedo do que 7h30. Mas eu queria desejar a todos um bom estudo. Hoje a gente vai dar continuidade ao item da segunda parte, que se chama Progressão dos Espíritos. Então, até uma começou o item, eu não vou terminar, eu vou só dar continuidade, tá? Porque hoje me cabem as perguntas 118 a 122, são poucas perguntas, mas muito conteúdo. Mas eu agradeço a oportunidade da gente estar aqui estudando junto. Vou fazer uma prece e a gente vai dar continuidade às nossas reflexões. Pai amado, mais uma vez agradecemos a oportunidade de aqui estar, a possibilidade, Senhor, de estudar, aprender, nos aperfeiçoar a cada dia, a cada pensamento, a cada momento. Que possamos, Senhor, fazer nesse momento uma sintonia mais fina, envolvendo os nossos pensamentos, podendo, Senhor, fazer uma limpeza no ambiente no qual estamos. Agradecendo sempre, Senhor, a oportunidade de estudo e de trabalho no bem. Graças a Deus. Então, vou fazer um resumo dos primeiros itens que a Thelma até abordou no estudo anterior, mas só para a gente revisar. Então, lá na pergunta 114, Kardec indaga aos espíritos se Deus criou os espíritos bons ou maus, né? E aí, os espíritos respondem categoricamente algo que já está no Evangelho, que é: Deus cria todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, todos nós partimos do mesmo ponto. Assim como está no Evangelho, nós temos na nossa consciência as noções do bem e do mal e temos o livre-arbítrio. Então, a partir de erros e acertos, nós vamos nós vamos fazendo as nossas escolhas e lidando com as consequências dos nossos atos, né? Então, todas as vezes que a gente vai contra as leis divinas, todas as vezes que a gente erra, a gente passa por aquele processo que está bem descrito lá no Código Penal da Vida Futura do Céu e Inferno, que é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, através dessas jornadas que a gente vai passando, desses erros e acertos que a gente vai vivendo, a gente vai conseguindo ir aprendendo esses conceitos que nós precisamos. Eu estou até pegando o Livro dos Espíritos aqui certinho, para eu até relembrar direitinho assim todas as outras perguntas. E aí, ele pergunta se os espíritos têm a natureza boa ou má, e depois se os espíritos são criados bons ou maus, né? Então, na 114 até, os espíritos deixam claro que os próprios espíritos que se melhoram, ou seja, são eles os responsáveis pelo seu autoburilamento, pelo seu auto-melhoramento, tá? Kardec até faz essa comparação, né, que é como se os espíritos fossem crianças, né? Então, primeiro elas vão aprendendo, elas têm algumas noções de algumas coisas, elas vão aprendendo com o tempo, se desenvolvendo. E ele fala que a nossa jornada evolutiva espiritual é muito parecida com isso ali na 115. E aí, Kardec ainda pergunta na 116 se os espíritos vão se conservar eternamente em ordens inferiores. E a resposta categórica é não. Então, todos nós nos tornaremos perfeitos. Somos imperfeitos hoje, mas perfectíveis, o que significa que estamos a caminho da perfeição. Então, se a gente parte do mesmo princípio que é simples e ignorante, se todos vamos chegar a espíritos perfeitos, cabe a nós preencher essa jornada da melhor maneira possível, cada um ao seu tempo, dentro das suas capacidades e possibilidades, né? Deus não nos pede para caminhar da noite para o dia em uma só encarnação, dar conta de nos tornarmos de simples ignorantes a espíritos puros, né? De terceira ordem para primeira ordem, né? Então, realmente é uma jornada e a gente precisa caminhar cada vez mais com consciência, né? E aí, na 117, dependendo dos espíritos, eles podem progredir mais ou menos rapidamente, né? Para alcançar essa perfeição. E aí, eles falam com certeza, né? Vai depender de espírito para espírito. E aí, cada espírito ele vai receber
né, as suas missões, os seus objetivos para cada uma dessas encarnações. E essas provas, essas expiações que a gente passa agora, são exatamente os instrumentos de aprendizado que nós necessitamos para evoluirmos, né? Então, aqueles que conseguem passar bem por essas provas e essas expiações conseguem caminhar mais rápido. E aqueles que reclamam, que murmuram, que se revoltam, que não compreendem, né, que o nosso objetivo não é ter dor nem sofrer, mas é aprender, demoram às vezes um pouco mais de tempo para aprender essa lição e conseguir seguir. Então, acho que aqui já é um pouco do resumo que eu fiz, né? Não há espíritos destinados a permanecer eternamente nas castas inferiores. Deus é soberanamente justo e bom, quer nos ama e quer que nós sigamos, quer que nós sempre caminhemos e progridamos, né? E aí, o ritmo desse avanço vai depender do desejo do espírito e da sua submissão à vontade de Deus. Essa submissão à vontade de Deus ela aparece em vários momentos no Evangelho também, né? O quanto que é necessário a gente, muitas das vezes, não entrar na culpa, nem na revolta, nem na raiva, para que a gente consiga compreender que uma situação difícil, o objetivo dela não é nos fazer sofrer, é nos fazer aprender. E aí a gente aprende mais rápido, quanto mais a gente consegue aprender as lições que a vida quer nos trazer, tá? E aí, já entrando no objetivo do nosso estudo, que já é 118, a pergunta que Kardec faz é: podem os espíritos se degenerar? E eu trouxe aqui o conceito que está no dicionário de degenerar, que é modificar-se para o mal, ou pior, corromper-se, estragar-se, perder qualidades da espécie que tinha ao ser gerado. E aí os espíritos categoricamente explicam que não. Os espíritos não degeneram, os espíritos não retrogradam, os espíritos não regridem. Né? Então, uma vez que a gente adquire conhecimento e conclui uma prova, a gente não perde esse conhecimento. Numa determinada encarnação, a gente no máximo estaciona, anda muito devagar, a passo de tartaruga, mas a gente nunca deixa de aprender. A gente, claro, quando reencarna, tem o véu do esquecimento, não lembra de tudo que a gente passou, até pela própria misericórdia divina, né, para que a gente possa desenvolver aquilo que precisa sem tantas lembranças e culpas do passado, tá? Então a gente pode estacionar, andar muito devagar, mas a gente está sempre indo em frente, avante, adiante. Eu até trouxe uma reflexão aqui do Richard Simonetti, no livro Quem Tem Medo dos Espíritos, quando ele comenta exatamente dessa pergunta que eu trouxe para as nossas reflexões, que diz assim: fácil conservar a calma, a serenidade, o equilíbrio, quando tudo corre bem, dentro da rotina, sem que enfrentemos desafios ou contestações. É em circunstâncias especiais, de tensão e grande emoção, em crises existenciais que nos desnudamos, mostramos quem somos, pequena erro em digitação, e qual o nosso estágio evolutivo. O que isso significa? Que a gente muitas das vezes reclama das provas, das situações difíceis, mas são exatamente elas que são a força motriz para que nós progridamos, nos desenvolvemos, né? Eu acho que eu trouxe aqui em algum momento, né, a ideia do ditado popular que mar calmo não faz bom marinheiro. A gente precisa dessas chamadas da vida para que a gente possa estar consciente das nossas escolhas, do nosso caminho. E aí vem uma pergunta, que é a 119, que é muito interessante, que faz todo sentido o raciocínio de Kardec, né? Por que que Deus não nos livra dessas provas? E a gente já era criado já na primeira ordem. Por que nós não fomos criados perfeitos desde o princípio, né? E aí, a reflexão dos espíritos é: se os espíritos tivessem sido criados perfeitos, não teriam o merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade que existe entre eles é necessária à sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Então, em tudo há um objetivo. Essas provas, elas são os desafios necessários para o nosso crescimento espiritual,
que vão depender do nosso esforço, da nossa vontade, essa vontade que é uma das grandes potências da nossa alma, de acordo com Leon Denis. E essa potência ela pode ser desenvolvida, exercitada. E aí Deus nos permite que nós, sem pressão de quando, ou o mais rápido possível, sem a pressão de dizer exatamente todas as ações necessárias para alcançarmos essa perfeição, Ele nos dá um norte e diz: caminhem, né? Venham, conquistem, façam a parte que lhes cabe para que vocês consigam desenvolver em si todo o processo necessário de transformar esse homem velho no homem novo, de transmutar todas as nossas más inclinações, domá-las e fazer com que elas se tornem virtudes em sua plena forma. Opa, é assim. E aí, como esse capítulo ele fala muito sobre essa questão da natureza, do bem e do mal, eu aprendi, né, o meu querido Marcelo Shoa, né, mas como santo de casa não faz milagre, eu super colei aqui de uma apresentação que ele fez, quando ele falou exatamente sobre esse conceito do bem e do mal, que foi muito bem desenvolvido por Santo Agostinho, tá? Então, para Santo Agostinho, o mal é a ausência de Deus. E por que que isso é importante? Porque Kardec ele desenvolveu todo esse raciocínio até agora querendo entender essa natureza do mal. Os espíritos são criados maus? Porque se Deus é soberanamente justo e bom, e isso a gente vê, né, lá na primeira parte do livro dos Espíritos, então o mal não está nele nem vem de Deus. E aí Deus nos cria, simples e ignorantes. E de onde é que vem esse mal que surge na sua criação, né? E aí Santo Agostinho chega a algumas conclusões de que, primeiro, né? Inclusive, isso tudo desencadeou na pergunta 120, né? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? E aí a resposta é que os espíritos não passam pela fieira do mal, mas sim pela fieira da ignorância. E aí, Santo Agostinho ele chega a essa conclusão de que o mal ele não vem de Deus, ele não é inerente à criação dos espíritos. Ele não é uma coisa tangível, ele não é uma coisa que a gente possa, de alguma forma, manipular. Então, quando ele chega a essa conclusão de que mal é a ausência de Deus e que ele não existe em sua forma pura nas criaturas, quer dizer que o mal ele não está na essência. O mal ele não está no nosso espírito. Nós, de alguma forma, nos desviamos desse caminho, né? Desse caminho que é o caminho do belo, do bom, esse caminho que foi trilhado e mostrado por Jesus. Quando a gente se distancia nesse caminho, muitas das vezes a gente se conecta, né, com essa ausência de Deus e esse mal ele se manifesta de certa forma em nós. Então, Santo Agostinho ele também diz, tudo está lá no livro Confissões dele, que o mal se manifesta como sofrimento e culpa. E a culpa é a responsabilidade do homem que se distancia da ordem divina. A própria Joana trabalha muito esse conceito, né, da diferenciação entre culpa e responsabilidade. Todas as vezes, sabendo, né, que a gente tem essas noções do bem e do mal dentro da nossa consciência, nós mesmos sabemos quando nós nos desviamos. Então, Deus não nos pune, Deus nos ama. Então, somos nós mesmos que, de alguma forma, geramos dentro do nosso psiquismo essa culpa e esse sofrimento desse distanciamento de Deus, né? Distanciamento do Deus que há em nós, da nossa essência. Todas as vezes em que nós nos distanciamos de nós mesmos, muitas das vezes nós erramos. Nós escolhemos algo que não faz sentido para nós. Nós ouvimos mais ao mundo do que aos nossos valores. E aí sim que a gente de alguma forma se corrompe, né? Que é um outro conceito que Santo Agostinho discute. A gente acaba se desviando desse caminho, se desviando desse norte, da nossa essência. E aí sim que esse mal, de alguma forma, se manifesta como sofrimento ou culpa, tá? Mas, novamente, a fieira da ignorância, ela tem a ver. A ignorância é do não saber, né? Então, muitas das vezes a gente passa por determinadas situações para que a gente possa aprender com elas. Porque
o sofrimento, a dor, eles não são um único caminho possível, muito menos o principal, né? Então, Jesus nos aponta um caminho de amor. Todas as vezes em que a gente, de alguma forma, desprioriza ou se desvia desse caminho, a gente acaba caindo aí nas vieiras da dor e do sofrimento. Mas muitas das vezes a gente faz isso por não saber, né? Por não real entender a totalidade das consequências de não escolher esse caminho. E é por isso que a gente tem muitas oportunidades de aprender, né? Então, na própria 121, ele dá continuidade a esse raciocínio quando fala por que alguns espíritos seguem o caminho do bem e outros seguem o caminho do mal. E aí vem o famoso livre-arbítrio, que nem é um conceito que a doutrina espírita traz, esse é um conceito, né, filosófico que vem até de antes, que diz que Deus não criou os espíritos maus, criou os simples e ignorantes, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim, se tornaram por sua vontade, é o que está escrito na tradução, mas eu acho que o que a gente pode entender é escolheram esse caminho e agora lidam com as consequências dessa escolha ao tomarem a responsabilidade de entender que aquele não é o melhor caminho, né? Então, tanto o livre-arbítrio quanto a responsabilidade são conceitos muito importantes para a gente entender essa chave, né, da gente seguir por qual caminho e quais são as consequências das nossas escolhas. E aí eu trouxe até uma outra citação de Santo Agostinho, que está lá no livro dos Médiuns, inclusive, quando ele fala: sabei logo distinguir o joio do trigo. Semeai unicamente o bom grão e evitai espalhar o joio, pois este impedirá que aquele germine e sereis responsável por todo o mal que daí resulte. Então, caso vocês não saibam, né, a figura eu tentei trazer aqui, né, enquanto o trigo, vamos dizer assim, a nossa semente aqui principal, o joio é como se ele fosse uma praga, ele ocupa o espaço do trigo, ele não é comestível, ele tem toda uma dificuldade, então é como se ele tomasse o espaço e ele desviasse ali, né, o que a gente quer que cresça, se desenvolva, tá? Então é uma boa analogia dizendo que todas as vezes em que a gente é, tiver contato, né, com o mal, mas que de alguma forma a gente deixe que ele se instale, se expande, cresça, se desenvolva, tanto mais custoso vai ser o caminho de separar o que é bom, separar o que é mal, entender o que nos cabe e fazer todo esse caminho, né, de arrependimento, expiação e reparação, para que a gente pode novamente desenvolver, voltar ao foco de desenvolver tudo aquilo que é bom. Mas o que eu também acho importante a gente ressaltar aqui, né? Que nós somos pessoas que estamos em progresso, em desenvolvimento. Então, isso implica muitas tentativas, erros, acertos. O que importa não é que a gente se diga bom sem ser bom, é que a gente seja humilde em reconhecer quem somos e aonde nós estamos no nosso processo evolutivo, né? Deus em algum momento diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Então a gente está o tempo todo reconhecendo dentro de nós esse joio, isso que não é bom, que não foi exatamente aquilo que a gente intencionou, mas foi consequência sim das nossas escolhas. Então a gente tem agora o dever de desenvolver, melhorar, podar, tirar, para sim voltar a dar foco daquilo que é bom. Então, assim, não é de alguma forma a gente se enganar, colocar debaixo do tapete, né? Fingirmos ser algo que não somos. A gente gasta muita energia nesse papel, nesse personagem. Nós não somos bonzinhos, né? Nós estamos em progresso de domar as nossas más inclinações, de nós exercermos as nossas virtudes em sua versão plena, tá? Então, dando continuidade aqui na 122, os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, né? Como podem os espíritos, em sua origem, que ainda não têm consciência de si mesmos, gozar da liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, alguma tendência que os encaminha para uma cena em preferência da outra? Ou seja,
Tem alguma coisa que faz alguém ir para o caminho do bem e um outro espírito ir para o caminho do mal? E aí, a resposta, né, dos espíritos se desenvolve em relação a tamanho e proporção. Então, o livre-arbítrio ele vai se desenvolvendo à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. E aí, quando a gente fala, inclusive, da ignorância, numa das perguntas anteriores, quando a gente erra, mas a gente erra sem saber, né? Existe na própria hora da gente reparar e na hora da gente espiar esse erro, uma proporcionalidade em relação ao quanto de consciência a gente tinha ao exercer aquele ato, porque novamente Deus é soberanamente justo e bom. E aí os espíritos ainda desenvolvem que, conforme ele vai adquirindo essa consciência de si, ao mesmo tempo ele vai sofrendo a influência do meio, né? Então nós somos um produto do meio, né? A sociedade, o homem na sociedade é um produto do meio. Então, a causa desse mal, ela não está necessariamente muitas das vezes no espírito, mas acontece sim de influências exteriores que ele cede à sua própria escolha, né? Porque ninguém nos obriga a fazer nada. E o próprio livro dos Espíritos até comenta, né? Que esse simbolismo, né? Do pecado original, do Adão e Eva, ele fala a figura da queda do homem do pecado original representa aqueles que cederam à tentação e aqueles que a resistiram. Então, é importante a gente lembrar aqui que, mesmo que nós, de alguma forma, soframos essa influência externa, se nós demos voz a ela, razão a ela, se nós nos conectamos com essa influência, gostamos dessa influência, de alguma forma atraímos novamente essa influência, a gente também toma a responsabilidade que nos cabe. Então, na hora da gente fazer esse balanço das nossas escolhas, a gente não vai dizer, não, mas aqui claramente eu fui influenciado, claramente aqui eu ouvi, dei ouvidos a alguém, né? Ou algum espírito, seja ele encarnado, desencarnado, enfim. Mas nós que vamos responder pelas nossas ações. E aí eu trouxe até aquela frase, né, famosa de Paulo de Tarso: pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Então, a gente precisa desse esforço de estar sempre, sempre, cada vez mais conectados com essa nossa essência, para que, independente da influência que esteja ao nosso redor, que a gente tome as nossas escolhas da forma mais consciente possível, mesmo errando. Faz parte do processo, né? Nós estamos em aprendizagem contínua, o que significa, desculpa, barulho, gente, o que significa que a gente precisa, muitas das vezes, passar por esse erro para aprender até mais rápido do que se a gente tivesse, né, ido por um outro caminho. E a pergunta 122, ela se divide em A e em B, né? E aí ela vai falar exatamente sobre essas influências que se exercem sobre os espíritos, que vêm de espíritos imperfeitos que buscam dominá-los, e ela persiste até que o espírito adquira o domínio de si mesmo. Então, a gente precisa entender que aquela figurinha, né, do anjo e do demônio, ele até fala aqui, né, isso é simbolizado pela figura do Satanás, né? Então, isso é simbolizado por um espírito inferior ou que de alguma forma deseja nos prejudicar em um determinado momento e que nos influencia a fazer algo que muitas das vezes não vai ser bom para nós. Mas somos nós, no fim das contas, que tomamos a decisão, independente da influência. E é isso que eu queria deixar muito claro, né? O nosso senso de responsabilidade independente da influência externa, né? Então, a influência dos maus espíritos, ela cessa quando o espírito com muita maiúscula, tá, gente? Então, é o espírito imortal aqui, adquire maturidade e domínio sobre si, não se submetendo mais a essas pressões. Então, depende de nós a velocidade que vamos crescer, evoluir e desenvolver, né? E progredir. Ao mesmo tempo, quanto mais nós estamos firmes, conscientes,
certos de nossas escolhas e decisões, menos as influências do meio interferem em nossas vidas. Né? Menos a gente se sente balançado, tentado, vamos dizer assim, de uma certa forma, com essas influências. E aí, a gente pode ressaltar aqui também, né? Ela até fala aqui na letra B, né? Tem 122A e B. Tal influência só se exerce em sua origem, né? Porque na sua origem ele está, vamos dizer assim, mais simples e ignorante, talvez um pouco mais suscetível, né? E os espíritos respondem que acompanham na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si que os maus desistem de influenciar. Então, não são essas pressões externas que nos fazem derrapar, mas a perda de domínio de nós mesmos que nos torna suscetíveis a elas, no sentido de que quanto mais nós nos distanciamos da nossa essência, eu acho que essa talvez seja a grande mensagem aqui dessas perguntas de 118 a 122, é o quão é importante nós nos tornarmos conscientes e responsáveis de que nós temos as noções do bem e do mal. O mal não é o caminho principal, ele é meio de aprendizagem e nós passamos pela ignorância, não necessariamente pelo caminho do mal, né? Muitas das vezes, por não sabermos, nós erramos e ao aprendermos as lições, nós prosseguimos. A culpa e o sofrimento se manifestam dentro de nós de diversas formas, muitas das vezes associadas aos nossos erros. E é por isso que muitas vezes nós necessitamos de tempo e de oportunidades de aprender as lições que a vida vem nos trazer. E a gente deve passar por essas lições de forma a cada vez mais aprender, ter domínio sobre nós mesmos, fazer essa transmutação do homem velho para o homem novo e, conscientes dos nossos atos, conscientes de que temos o livre-arbítrio para escolher, então nosso destino não está pré-determinado em momento nenhum. Nós reencarnamos com objetivos, mas nada está escrito em pedra. Depende de nós caminharmos mais ou menos, mais rápido, ou mais devagar. E Deus nos ama. Nos criou com o objetivo não de sofrermos, mas com o objetivo de amar e aprender a amar, de nos sentirmos amados por Ele, de continuarmos amando. E nos lembrar que mar calmo não faz bom marinheiro. E na prática, o que isso significa? Que os desafios que a vida nos traz têm o objetivo de desenvolvermos em nós cada vez mais as boas escolhas, a escolher o caminho do bem. Então, essas situações que a vida nos convida a passar são oportunidades de aprendizado, oportunidades de domar essas más inclinações e de nos tornarmos bons cristãos, que são bons espíritos, né? De nos tornarmos perfeitos, como está ali no item 4 dos bons espíritos, no capítulo 17 do Evangelho. Então, meus amigos, eu convido vocês a lerem na íntegra as perguntas 118 a 122, deem uma revisão ali na 114 a 117 e queria desejar a todos um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente encarnação, excelentes oportunidades de aprendizado, que vocês tenham uma boa jornada, que possamos continuar, apesar de todas as influências, de todas as dificuldades, que possamos continuar cada vez mais confiantes, consistentes nas nossas escolhas, guiados pelos exemplos do Cristo e agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos. É quase uma prece, gente. Um abraço a todos.